problemas, né? Ou se você, quando a pessoa está fazendo um uso também episódico, né? Abusando, se intoxicando, não tem aquele momento que vai ter um aviso, olha, você bebeu uma dose agora, se você beber mais uma dose, você não vai conseguir dirigir mais. Isso não é claro, né? Isso escapa do controle, né? Mas o filho de pais dependentes de álcool, por ter uma predisposição, talvez tivesse que ter um acompanhamento ou uma atenção maior. Eu acho complicado já trabalhar de uma forma preventiva dessa forma, assim, porque quem seria essa pessoa que daria uma atenção maior também, né? Mas, de qualquer forma, existe sim, existe uma chance maior. Ele tem um fator de vulnerabilidade a mais. São vários os fatores de vulnerabilidade para se tornar um dependente. E um deles é a predisposição genética, e que tem um peso bastante importante, mas que não é só ele também. Como o doutor falou, a pessoa pode nunca usar álcool, pode experimentar e não ter interesse, mas existe, é uma pessoa que tem uma chance maior, sim. Bom, agora a pergunta é da Luciene Ricardo Ferreira, que também é lá de Cachoeira Dourada de Minas, e pergunta por que, quando as pessoas param de beber, elas têm crises de abstinência. É como se o metabolismo tivesse mudado, como se ele precisasse daquela molécula do álcool, do etanol, para sustentar determinado funcionamento do corpo, né? E quando é retirado, o corpo vai precisar de alguns dias para se adaptar. Por isso que tem a síndrome de abstinência, né? O efeito básico do consumo diário do álcool é depressão do sistema nervoso central. Se o organismo ele não conseguisse metabolizar o álcool, a pessoa entraria em coma. Então o organismo faz todo o movimento para metabolizar o álcool, para fazer um contra-efeito em relação ao álcool. Tá? Agora, esse contra-efeito, ele não fica sabendo que você parou de consumir. Não fica sabendo. Ele continua. Então, tira a substância, essa defesa maior do corpo, ela continua funcionando e vai se manifestar como uma síndrome de abstinência. Tá? Às vezes como estado confusional, né? Tem os casos mais leves até os quadros mais graves, né? Pacientes que têm só tremores, insônia, um pouquinho de inquietude, irritabilidade, ansiedade, e outros que vão ficar confusos, vão ter alucinações visuais, vão ver bichos, né? Vão achar que tem uma cobra embaixo de uma cadeira comum, quando não né? tem. É isso para um caso grave de dependência. Tá? Então o organismo vai precisar mais ou menos de 5 a 7 dias para se adaptar em relação ao álcool. Então é uma síndrome limitada, tá? A 5 a 7 dias, mais ou menos. Ela pode ser controlada se estiver usando alguns medicamentos. Algumas pessoas conseguem parar o álcool com acompanhamento e não sentir nada, porque elas estão em acompanhamento adequado. E nessa síndrome da abstinência do álcool, interfere uma dependência psicológica também do álcool? Na verdade, a síndrome de abstinência não está associada com o efeito, com a dependência psicológica do álcool. Mais uma reação é uma reação física do cérebro exatamente, mesmo. Reação do sistema nervoso e do resto do organismo. Então, não está associada exatamente... Aí são outros... são outros fatores. Então, por exemplo, se uma pessoa usava o álcool porque ela tem um caso de ansiedade, um quadro de ansiedade importante... Às vezes ela vai se tornar, naquele momento, aumenta as características de ansiedade, aumenta a irritabilidade. Então, alguns quadros que a gente poderia chamar de psicológicos são piorados durante essa fase. Porém, o que caracteriza a síndrome de abstinência são mais os efeitos físicos, né, fisiológicos. Isso aqui que identifica mais. Algumas pessoas, na verdade, usam o álcool para se automedicar. Exatamente. Algumas pessoas têm insônia, começam a fazer uso da bebida alcoólica. As pessoas estão ansiosas, né? E até alguns quadros mais graves, como transtorno afetivo bipolar, pessoas deprimidas, né? Podem fazer o uso do álcool como uma espécie de automedicação, pensando que vai resolver esse problema da ansiedade. Mas a experiência que a gente tem, que alguns estudos têm apontado, que na verdade o álcool pode até piorar essa ansiedade, acentuar os sintomas. Né? Exatamente. Então tá, gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada, doutora Laísa. Muito obrigada, doutor. E para terminar essa aula com um exemplo de sucesso no tratamento de dependência química, nós vamos conhecer um projeto que funciona em um presídio de mulheres aqui em Belo Horizonte.
Com a música, essas mulheres tentam se refazer de uma vida de muitas perdas. Elas são detentas da penitenciária feminina Estevão Pinto, em Belo Horizonte. A emoção toma conta de cada uma delas. Cláudia é dependente química há 10 anos. Está presa por tráfico de drogas. Hoje o filho é o motivo para que ela faça novos planos. Deixei minha família, né, meus filhos. Um bebê que eu ganhei aqui dentro, que eu não acompanhei a vida dele, porque tiraram ele de mim com 7 meses. Então eu perdi tudo isso e agora eu quero recuperar. Dentro dos muros do presídio, um projeto ajuda Cláudia a alimentar essa esperança. É uma parceria com a Convenção Batista Mineira, que hoje atende 38 presas. Elas participam de palestras e de trabalhos em grupo. O objetivo é prestar assistência adequada à presa dependente química. Nós temos um histórico de reincidências, presas que saem e voltam à prisão, cometem outros crimes em decorrência do uso de drogas. Então, o objetivo é quebrar esse ciclo de reincidências. Elaine é dependente química, está há 8 meses na penitenciária e diz que começa a se sentir melhor. Eu achei muito interessante. Assim, a gente parece que sente mais alegre, mais segura e quero viver uma nova vida, ser uma nova Elaine. Para a psicóloga do presídio, a criação do projeto tem mudado a rotina dentro do complexo e oferece alguma perspectiva para as detentas lá fora. A gente já está com o 3º grupo e a gente vem notando que as pessoas que participam, elas estão cada vez mais agregando as outras ações de ressocializações. Tal como escola, trabalho, a gente vê o maior empenho dessas presas nas outras atividades. Aos 28 anos, Andréia deixou o presídio e, graças ao projeto, pensa no futuro. Participei, gostei muito. Hoje eu estou na casa, né? Saí do vício das drogas. Graças a Deus, estou na casa feliz. A felicidade ela aprendeu a buscar nas coisas simples, como ajudar nas tarefas domésticas e dividir a rotina com a família. Minha vida agora mudou, né? É melhor. Graças a Deus. Mudou porque hoje eu não lembro mais do crack. Estou em casa ver minha família e mudou muito pra mim. Meu sonho é ser cozinheira. E ter uma família e ter filhos. Tomara que ela realize o sonho dela. A gente tem aqui mais uma pergunta que é da Liege Calazans, que é do município de Francisco Badaró, da Escola Estadual Cônego Figueiró. A pergunta é, não seria o caso então de proibir as propagandas de bebidas alcoólicas, assim como foi feito com o cigarro? Já existe regulamentação, mas existe muita tolerância ainda. E tem uma propaganda que é feita em relação à bebida que é em meio indireto, que acontece nos filmes, no cinema, que ainda não existe controle. Tem até um artigo que foi publicado esse mês falando sobre isso, que isso influencia também o consumo, o cinema. Mas pode ser um avanço isso. Poderia ser uma boa ideia. Isso já está em discussão, mas a gente ainda não conseguiu chegar, assim como o cigarro, né, a eliminar e tal. Doutora Laís, muito obrigada. Doutora Eliane, muito obrigada. E a nossa aula pela TV chegou ao fim, mas você ainda tem muito que aprender pela internet. Não deixe de acessar um ambiente virtual de aprendizagem. E na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, a gente se vê de novo e vamos conversar sobre o tabaco. Até semana que vem. Tchau.